Fala galera, beleza? Professor Silveira Jesus aqui. Vamos para a nossa aula de Direito Constitucional, que está dentro aí do assunto de conhecimentos específicos para sua prova da GCM, que já está chegando aí a data que já é no domingo, tá? Já é amanhã, né? Então o aluno aí está com pressa, está desesperado. Aqui a gente separou os conteúdos mais recorrentes aí dentro da matéria de Direito Constitucional. Beleza? Sem mais delongas, vamos para a aula. E vamos lá então, aqui a gente vai estudar agora o artigo 5º, né? E ele possui 79 incisos. Só que eu separei aqui os assuntos mais afetos à atividade policial. E o que mais cai, mais é cobrado nas provas aí do mesmo nível, beleza? Então vamos lá. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e propriedade. Tá? Então vamos separar aqui, ó. Todos são iguais perante a lei. Todos são iguais perante a lei. Tá? Que a gente precisa entender? Que essa igualdade, ela é uma igualdade material. A igualdade a gente pode dividi-la em igualdade formal e igualdade material. O que seria a igualdade formal? É tratar todo mundo igual na forma da lei, independente de ser idoso, de ser criança, de ser mulher, independente de ter aí algo que o deixe em desvantagem. Essa seria a igualdade formal. Só que aqui, em se tratando da Constituição, aqui a gente fala em igualdade material, que é o quê? É quando se traz ferramentas para que os desiguais eles fiquem no mesmo nível das pessoas de que eles são diferentes, tá bom? Então, isso aqui a gente chama de princípio da igualdade, ou o princípio da isonomia. Aqui, eu deixei aqui alguns pontos aqui interessantes que vai ajudar. Olha só. Princípio da isonomia. São vedadas as diferenciações arbitrárias e absurdas, não justificáveis pelos valores da Constituição Federal. Então, aqui, essa distinção de qualquer natureza que ele elenca é que não pode ser uma distinção arbitrária, né? Se houver essa distinção, e tem diversas distinções, ela tem que estar na forma da lei, tá? E a gente vê aí na prática muito disso, né? A gente vê, no caso, o Estatuto do Idoso, né? Que traz um tratamento diferenciado para as pessoas idosas, né? O Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Tem diversas leis aí, tá bom? Aqui, seguindo. Igualdade formal. O que seria, então? Tratar todos iguais indistintamente, que não é o que acontece, e a gente viu que isso aqui trata-se da igualdade aí material, que consiste em garantir instrumentos para que os menos favorecidos tenham condições igualitárias dos mais favorecidos, né? Que é aquela igualdade aristotélica que eu acredito que você já tenha ouvido. Tratar os iguais na medida de suas igualdades e os desiguais na medida de suas desigualdades. Aqui, para fixar, eu trouxe até aqui um desenho aqui que trata bem a respeito. Aqui, a gente vê a igualdade formal, né? E à direita aqui ao lado, a igualdade material. Olha aqui, vamos supor que se o direito ele trouxesse realmente a igualdade formal. Olha como é que ficaria. Se trouxesse aqui um bloco igual para todos assistirem o jogo aqui, ó. A gente vê o cara altão aqui, ó, assistindo o jogo, né? Com o mesmo bloco dos outros menores aqui, ó. O mediano aqui, ó. Mesmo bloco, ó, vai continuar uma diferença, né? Aqui também o pitoquinho aqui, o toco de amarrar onça aqui, ó. Tá com o mesmo bloquinho aqui, pô. Então, aqui, ó, tratando eles de maneira igual, haverá essa diferença, tá? Então, o direito, ele tenta trazer aqui, ó, olha aqui a igualdade material, ou também conhecido como equidade. Ele traz ferramentas para que todos consigam assistir o jogo, beleza? Então, essa é a ideia que é trazida aqui pela Constituição e que você precisa entender para a sua prova, tá? Então, pode cair a letra da lei, pode cair na sua prova do jeito que está aqui, ou pedir aí o entendimento. E muitas provas já pedem o entendimento, elas não se mantêm somente na lei seca que a gente fala, né? Somente no que está escrito, mas requer, por vezes, uma interpretação. E se cair essa interpretação, você já vai saber que se trata da igualdade material, beleza? Então, dando continuidade aqui garantindo-se aos brasileiros e os estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade,
a segurança e a propriedade. Tá bom? Então, isso aqui é bom que você tenha em mente, tá? Que você decore isso aqui realmente nessa prova, tá? Cai bastante. Vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Eu trouxe aqui o mnemônico para quem gosta aí. É o VILPS, tá? Então, V de vida, I de igualdade, L, liberdade, P, propriedade, S, segurança. Se você sentir à vontade aí, leve isso para sua prova em mente, tá? Não vai botar no papelzinho aí, senão você vai ser reprovado, né? Beleza? Então, fechou. Aqui, o que mais que você precisa saber? Aqui, ó. Garantindo-se aos brasileiros e os estrangeiros residentes no país. Ué, mas aqui, só vale para os estrangeiros residentes no país e o cara e o turista. O turista que vem, vai lá no Rio de Janeiro lá, tá lá na praia lá de Copacabana, ele é assaltado. Ele não tem direito aí à sua propriedade, à sua segurança? Sim, ele tem direito. Então aqui, ó, aqui foi um erro, né? Só que esse erro ele já foi vencido e o STF entende que é para todos, né? E seria lógico, não é somente para os estrangeiros residentes no país. Porém, volto a falar aqui, se cair a letra da lei na sua prova lá, você vai marcar do jeito que tá, né? Se pedir um entendimento, você já sabe que esses estrangeiros é para todo mundo. Esse direito aqui, tudo isso aqui, não é só para os brasileiros, mas para todo mundo que esteja aqui em território brasileiro. Fechou? Essa parte aí do CAPT é basicamente isso. Dando continuidade, galera, agora para os incisos, como eu falei, a gente separou aqui os mais recorrentes, tá bom? Então, inciso 1 aqui, ó, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Mais uma vez, igualdade no sentido material, né? A gente sabe que essa igualdade é, é, essa igualdade material, né, ela, ela se traduz em diversas leis que a gente tem aí, tem diversas leis, né? O caso do feminicídio aí, a gente sabe que a pena é majorada para o feminicídio em detrimento do homicídio, né? Se a mulher ela for assassinada em razão da condição de ser mulher ou no ambiente doméstico, então se trata de um feminicídio e não um homicídio. Então aí é mais uma materialização da igualdade no sentido material, tá? Da igualdade no sentido material e não formal, essa diferenciação, tá? Então aqui, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição, né? Então esse termo aí é aquilo que a gente já falou, né? Essa distinção, ela não pode ser de maneira arbitrária, beleza? Então, se houver essa distinção, vai ser aí na forma da lei, tranquilo? Dando continuidade aqui, o próximo. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, tá? Aqui, galera, essa lei aqui é importante aqui comentar, que é em sentido estrito, né? Se vier a letra da lei na sua prova, se vier a lei seca, muitas vezes a banca ela coloca aqui, ela troca, né? Ela coloca uma medida provisória, né? Coloca a resolução, ninguém será obrigado em fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude de medida provisória, de resolução. Tá errado, tá? É a lei em sentido estrito. É lei, ela passa pelo aquele processo legislativo todo, tá? Todo complexo. Então, geralmente eles fazem essa confusão e você não vai errar, né? Você está estudando aqui com a gente, se errar, você vai pagar uma bela de umas flexões aqui, beleza? Comigo? É no mínimo 50, tá bom? Então vamos lá. Vamos entender aqui o que quer dizer aqui. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Esse aqui é o que a gente chama de princípio da legalidade, tá? Só que aqui é da ampla legalidade. Por exemplo, o cidadão comum, ele não pode ser punido por alguma coisa que não estava prevista em lei. Exemplo, homicídio, matar alguém. Se você for matar alguém, você vai responder. Por quê? Porque está lá no código. É o primeiro código, inclusive, o artigo 121. Matar alguém, está lá a pena lá, de 6 a 20 anos, né? Salvo o melhor juízo. Então tá previsto, tá? O que não pode ocorrer. Se não tá escrito na lei, você não vai ser impedido de fazer, tá? Essa é a ampla legalidade para o cidadão comum. Aqui difere, aqui ó, coloquei aqui.
Princípio da ampla legalidade. Vamos lá. O cidadão só poderá ser punido se houver tipificada, se estiver lá no código, lá, conduta proibitiva, tá? Trata-se de uma proteção contra o Estado, uma barreira, né, para que as pessoas não sejam punidas de maneira indiscriminada, né? Tem que estar lá, tem que estar escrito, beleza? Aqui, interessante também. O indivíduo ele não poderá alegar desconhecimento da lei. Eu estou fazendo uma conduta, né? Eu vou matar uma pessoa, mas eu não sabia que era crime. O indivíduo não pode alegar isso aí, tá? Não pode alegar o desconhecimento, beleza? Então não cabe. Difere da legalidade em sentido estrito da administração pública. Você que está concorrendo aí ao cargo de guarda municipal, quando você tomar posse, isso aqui não vai servir para você, tá? Porque o agente público, ele tem aquela legalidade que a gente conhece como uma legalidade estrita, né? É diferente do cidadão comum. O cidadão comum, o que não tiver previsto em lei, ele pode fazer que ele não vai ser, penalizado. Porém, o agente público não. O agente público, em razão da função, ele só pode fazer aquilo que está positivado em lei, tá? Você como GCM, você não pode sair dando tapa na cara dos outros indiscriminadamente, tá? Você não pode sair multando o cara, as pessoas ao bel prazer no trânsito. Não pode, porque a sua legalidade, a legalidade do agente público, do exercício da função, é a legalidade em sentido estrito. Então aqui é diferente, tá? Esse aqui, esse princípio é da legalidade em sentido amplo, beleza? Aqui é basicamente isso. Vamos lá, galera. É, a gente viu aqui o inciso 2, vamos para o inciso 3 agora, de número 3. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante, né? Esse aqui é o princípio da dignidade da pessoa humana, tá? Aqui, galera, o que a gente precisa saber aqui? Tá? A tortura, ela é proibida em todas as hipóteses. Não há exceção para você torturar alguém, tá? Ah, e nem tratamento desumano ou degradante, né? Aqui está ligado diretamente ao princípio da dignidade da pessoa humana. Você tem que respeitar a pessoa humana, né? Então isso é vedado em todas as hipóteses. Como eu falei, não há exceção, independente do que seja, tá? Você como policial, você como GCM, não pode, nem ninguém pode torturar alguém. Não existe nenhuma hipótese aqui no Brasil de ser permitido. Aí tem aqui, inaplicabilidade da teoria do cenário da bomba relógio. Existe a teoria do cenário da bomba relógio, o que ele fala? Exemplo, a polícia, ela capturou um homem-bomba, né? Um homem-bomba não, perdão. Um homem que implantou uma bomba dentro do shopping, né? Sabe-se que ele é o terrorista e sabe-se que ele tem um conhecimento de onde está a bomba e que tem diversas pessoas em risco. Nesse caso, seria admitida a tortura, né, para ele falar, já que já se tem a certeza de que ele é o terrorista e de que ele sabe realmente onde está a bomba. Pode-se torturá-lo até encontrar? Não pode. Aqui no Brasil não é aceitável a teoria do cenário da bomba relógio, beleza? Então, para sua prova, tortura, ela é 100% vedada, tá? Não pode, em hipótese alguma, tá? Se você torturar alguém aí, saiba que você vai ter um problema bem grande, beleza? Olá, galera, inciso 4 é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Isso aqui é interessante, porque é o princípio que está diretamente ligado à liberdade de expressão, né? A gente ouve falar aí direto a esse termo agora hoje em dia. Tá? Então, qualquer pessoa ela pode se manifestar da forma que ela quiser, tá? Pode falar o que quiser, tá? Ela não pode ser censurada por conta disso. O Estado não pode fazer essa censura, né? O que acontece aqui? Ela só não pode fazer isso de forma velada. Aí você pensa aí, tem muita gente aí que faz perfil fake e faz diversas acusações, manifestações, enfim. Ele tá no anonimato, né? Na verdade, não, galera. O que tá na internet não tá no anonimato. E se a gente vai falar no próximo inciso, né? Se ele. Eu vou até passar aqui pro próximo inciso aqui, ó. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano material ou a imagem. Então a gente falou, a pessoa pode falar o que quiser, porém, se ela ferir o direito de terceiro, ela vai ter aí a sua responsabilização, né? Então é por isso que é vedado aqui
o anonimato, né? E voltando no caso lá dos perfis fakes, né? Se você tem um perfil fake e tacar injúria nos outros, calúnia, difamação, se você for responsabilizado, se alguém fizer uma denúncia, tenha certeza que seu perfil ele vai estar atrelado aí ao seu IP. Existem diversas maneiras. Então, quem está na rede aí não está totalmente de maneira anônima, beleza? Galera, agora vamos aqui para essa parte aqui. Ela estuda a liberdade de crença e de consciência, tá? Mais uma garantia, tá? Vamos lá. É inviolável a liberdade. Deixa eu mudar aqui o. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção ao local de culto e de suas liturgias, né, de suas reuniões, né, das missas, enfim. O que a gente precisa entender? Aqui, essa garantia, ela não é só de ordem religiosa, mas pode ser de ordem política ou filosófica, tá? Não tem nenhum problema. Então aqui é garantido, né? É garantido todo o exercício desses cultos, né? Dessas reuniões, na forma da lei, vai ter uma lei que vai regulamentar isso aí. Além disso, também é protegida, essa proteção se estende aos locais de culto e de suas liturgias, né? Ali onde vai ocorrer, tudo bem? Então, é mais uma barreira de proteção contra a arbitrariedade estatal. Tá legal? Então isso aqui é totalmente aí permitido. É lógico, nem todo direito é absoluto. Se ocorrer alguma irregularidade, alguma ilegalidade dentro aí desse local de culto, dentro aí desse espaço, o Estado ele vai sim entrar e vai responsabilizar o pessoal que esteja fazendo. Vamos supor, tá tendo aqui uma reunião, um culto, porém está havendo um sacrifício de animais, está havendo um sacrifício de crianças. É lógico que o Estado vai ter que entrar, né? Pelo amor de Deus. Próximo aqui. É assegurado, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva, ou seja, de hospitais, né? Tanto hospital civil, hospital militar, ele vai ter ali, quem tiver no seu leito ali, quem tiver acamado, ele vai ter o direito a essa assistência religiosa. A gente vê muito isso daí em filmes, né? A gente vê lá, o cara tá morrendo lá, chama o padre lá para rezar lá, chama um pastor, chama um pai de santo. Então isso aí tudo é assegurado nos termos da lei, né? Só vai pedir uma lei para regulamentar, né? Tá bom? Então não pode ser impedido, tá? E outra coisa aqui, isso aqui não pode se confundir com um Estado laico, né? O Brasil é um Estado laico, tá? Ele é um Estado laico, tudo bem, mas não é um Estado ateu, tá? Então é permitido o exercício de toda e qualquer religião, beleza? Dando aqui continuidade aqui. Ninguém será privado de direito por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica política, né? Lógico, uma convicção filosófica séria, enraizada, né? Você não vai ser privado de direito por conta do exercício aí desse, por conta desse motivo, tá bem? Porém, aqui, ó, salvo se as invocar para se eximir de obrigação legal a todos imposta, tá? Beleza, você tem sua religião, porém você não vai usar isso como desculpa para se eximir de uma obrigação legal que todos fazem, tá? Só que aqui é combinado. Tá bom, você pode até se eximir dessa obrigação legal, porém você não vai se recusar a cumprir uma prestação alternativa. Tá bom, exemplo aqui. A gente sabe que o homem, ao completar 18 anos, ele é obrigado a se alistar no exército, tá? Aí o cara fala, não, mas, pô, eu sou contra armas, sou contra o Estado. Tudo bem, você não vai servir o exército, mas se alistar, você vai. Beleza. Aí vamos supor lá. O cara foi lá, se alistou e bingou lá. Você vai servir o exército. O cara pode se recusar? Pode se recusar. Porém, vai ser oferecido a prestação alternativa para ele. Se houver essa dupla recusa, aí sim ele vai ser privado dos seus direitos, tá? Inclusive, um deles é dos direitos políticos. Fechou? Galera, aqui de suma importância. Tá, ó, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém podendo nela penetrar sem o consentimento do morador, tá? Então, galera, você não pode entrar em uma casa sem o consentimento do morador, o cara tem que permitir. Porém, tem a exceção aqui, ó, que é em caso de flagrante delito, tá ocorrendo um crime lá, aí você vai poder entrar, você como
como um guarda municipal, você vai poder entrar. Em caso de desastre, né? Tá desabando tudo lá, você pode entrar sim. Ah, você pode entrar. No caso do bombeiro, os bombeiros eles são obrigados a entrar, né? Mas o cidadão comum ele pode entrar. Ou para prestar socorro, né? Que tá bem ligado ao desastre também. É, ou não, né? Às vezes a pessoa desmaiou lá dentro, pode entrar para prestar socorro, tranquilamente. Ou durante o dia, por determinação judicial, tá? Eu trouxe aqui, ó, a lei de abuso de autoridade, ela traz aqui o dia ela traz o dia como horário de 5 horas da manhã a 21 horas da noite, tá? Esse aqui é o horário legal por determinação judicial. Então, salvaguardando a autorização do morador para você entrar na casa dele, você só pode entrar nesses casos aqui: flagrante delito, desastre, prestar socorro e durante o dia, por determinação judicial, que consiste no horário de 5 horas da manhã às 21 horas da noite. Beleza? Que é bem tranquilo também. Vamos lá. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional, tá? Então todo mundo do povo tem direito ao acesso à informação, né? É lógico, em alguns casos não vai ser concedido por conta de segurança nacional, segurança do Estado, não vai ser concedido, mas todos têm direito ao acesso à informação, tá? Se não conseguir, existe um remédio constitucional para isso que a gente chama de habeas data, né? Então todos têm direito do acesso à informação, tá? No caso aqui, quando necessário o exercício profissional, que acontece muito na atividade de jornalismo, você não é obrigado a falar a fonte, tá? A gente vê diversas matérias aí que jornalistas entram em favelas, conversam com traficantes, até embaçam a cara deles, tá? Isso é por conta disso, né? Eles não são obrigados a, ah, a revelar de onde eles tiraram essa informação. Porém, todos têm direito a acessar qualquer informação. Qualquer informação. Tranquilidade? Galera, vamos à próxima aqui, ó. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. O que acontece, pessoal? Todo crime, o Código de Processo Penal ou outras leis, eles vão trazer lá como é que vai ser julgado e quem vai ser julgado. Por exemplo, crimes dolosos contra a vida serão julgados pelo tribunal do júri, tá? Serão julgados. Vamos supor que você mate alguém dolosamente, tá? Aí o Estado vê lá, ó, esse cara aqui, nós vamos julgar ele de maneira diferente. Não vai ser tribunal do júri, tá? Nós vamos criar um tribunal só para julgar o caso dele, tá? Não pode acontecer isso, tá? Não, isso aí seria um tribunal de exceção. Você não pode pegar um cara, tá? E criar um tribunal só para julgar o caso dele em específico, tá? Isso é vedado pela Constituição. Galera, vamos lá. Próximo. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Esse aqui é o princípio da legalidade, tá? O princípio da legalidade, anota aí. Ele, ele é dividido em princípio da anterioridade e da reserva legal, tá? Tudo isso é o princípio da legalidade. Princípio da anterioridade, tá aqui, ó. Não há crime sem lei anterior que o defina. Então, para uma coisa ser crime, tem que ter a lei definido que se trata de um crime, tá bom? Vamos supor que mas voltando ao exemplo do homicídio, você matou uma pessoa, né? Tem uma lei anteriormente definindo que aquilo foi um crime, tá? Vamos supor aqui outro exemplo. Vamos supor que agora sair à rua após as 10 horas da noite tornou-se um crime, tá? Tornou-se um crime. Quando se tornou a pessoa que fez essa conduta antes de se tornar um crime, ela não pode ser punida, tá? Só quem fez a partir da vigência da lei. Então não existe nenhum crime sem uma lei anterior, tá? A ideia é essa, tá? E nem pena sem prévia combinação legal. A combinação da pena é justamente lá ah, qual o preço a ser pago, tá? A quantidade de pena, tá? Homicídio, a gente já falou aqui de 6 a 20 anos, tá? Tem que ter essa combinação prévia, tá? Senão vai tá vai ser algo ilegal, tá bom? Vamos lá, pessoal, dando continuidade. Próximo inciso, não haverá juízo ou tribunal de exceção.
Pessoal, é o seguinte, cada crime que ocorre aqui no Brasil, ele tem todo um rito de julgamento, né? Por exemplo, homicídio doloso contra a vida. Você vai ser julgado pelo tribunal do júri, né? Já está escrito isso antes da pessoa cometer o crime. Então, o que não pode ocorrer é o Estado ele criar um tribunal só para julgar um caso em específico. Ah, fulano matou uma pessoa. Beleza, vai. Tribunal do júri. Outra pessoa cometeu o mesmo crime, ele não pode ser julgado por outro tipo de tribunal. Não pode ser criado um tribunal à parte só para julgar aquele caso em específico, tá? Isso é totalmente vedado. Tranquilo? Galera, próximo aqui. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Pessoal, aqui, ó. Esse é o princípio da legalidade. E o princípio da legalidade, ele é dividido em princípio da anterioridade mais o princípio da reserva legal. Anterioridade. Essa primeira aqui, ó, não há crime sem lei anterior que o defina. Então, para uma conduta ela ser para ela ser considerada como crime, anteriormente tem que estar escrito, né, que é um crime. Homicídio, mais uma vez, né? Sabe-se que é crime porque está escrito lá. Já foi escrito anteriormente, antes de haver o cometimento desse crime. Tudo bem? Então esse é o princípio da anterioridade, tá? E o da reserva legal é esse aqui, ó, não há crime sem lei anterior, tem que ser lei. Tá? A gente já tratou disso também. Não pode ser medida provisória, não pode ser uma resolução. Tem que ser lei em sentido estrito. Tá? E aqui, nem pena sem prévia combinação legal. Então a pena ela tem que ter lá o. Ela tem que ter tipificada lá, tem que estar lá escrito. É a sanção que o cara vai tomar, tá? Que o cara vai ser imputada a ele, tá? Homicídio, mais uma vez, 6 a 20 anos. Está lá escrito. Há uma combinação legal já previamente estabelecida. Perfeito? Próximo aqui. A lei penal retroagirá. Desculpa. A lei penal não retroagirá, tá? Salvo para beneficiar o réu. Então, uma lei que foi feita agora, ela não pode voltar no tempo, né? A não ser que ela beneficie o réu. Por exemplo, o cara lá tá preso por roubo lá, roubo de celular. O cara roubou um celular, tá? Aí criou-se uma lei agora que o roubo de celular agora ele é combinado a ele uma prisão perpétua. O cara vai ficar preso lá para sempre. Essa lei que foi feita pode voltar para esse condenado? Não pode, tá? Ela não pode retroagir, a não ser que seja para beneficiar o réu. Mais um exemplo, o cara lá tá preso por roubo de celular, só que surgiu uma nova lei. Quem roubar celular para tomar uma cervejinha não vai ser considerado crime. Essa lei vai voltar nesse cara que roubou um celular anteriormente? Vai voltar. Por quê? Para beneficiar o réu, pode, é permitido. Tranquilo? Próximo. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais, né? Que é o que está aqui, é todo o artigo 5º. Então, haverá uma lei para punir tudo que for de encontro aí, quem não respeitar aqui esses incisos. Fechou? Show de bola? Vamos pro próximo então. Meus queridos, ó, esse daqui, ó, é de suma importância, de suma relevância. E esse aqui, talvez você tenha que decorar, tá? Se não tiver aí, se não tiver internalizado esses incisos, tá? A prática do racismo constitui crime inafiançável, ou seja, não vai poder pagar fiança para responder em liberdade e imprescritível, não prescreve com o tempo, tá? Ele é sujeito à pena de reclusão, que é diferente da pena de detenção. A banca pode querer trocar isso daqui, tá? E por vezes fazer confusão aí com os outros incisos aí que são próximos, tá? Então o racismo, quem quiser redecorar, e coloca I e R, porque ele é inafiançável, imprescritível e sujeito à pena de reclusão. Não confunda com detenção jamais. A pena de detenção ela é uma pena mais branda porque ela pode começar no semiaberto. Já a reclusão não, ela pode começar no fechado, tá? Então, o racismo, a pena ele combinada é de reclusão, tá? Próximo. A lei considerará. Deixa eu alterar aqui esse ponteiro aqui. A lei considerará crimes inafiançáveis, insuscetíveis de graça ou anistia,
A prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crime hediondos, por ele respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Ou seja, quem estiver envolvido com esses crimes aqui, eles serão punidos também, tá? E a gente precisa diferenciar aqui, ó. Esses crimes, eles são inafiançáveis, né? Igual o racismo não pode pagar fiança para responder em liberdade, tá? Eles são insuscetíveis de graça ou anistia, que é uma espécie de perdão, tá? A graça aqui, só para diferenciar, quando é concedida a graça, a pessoa não é punida, porém ela continua ali, ela perde o réu primário, né? Se não for reincidente. Já a anistia é um perdão que apaga todo o histórico, apaga o crime, ou seja, é como se a pessoa não tivesse cometido o crime. Então a tortura, o tráfico e o terrorismo, que são os três T's aí, pode anotar, eles são inafiançáveis e não têm perdão, tá? Os três T's são inafiançáveis e não têm perdão, tá? Além dos crimes definidos como hediondos, os que são tipificados em lei, são os crimes taxativos, é o que está na lei, tá? Beleza? Então, todos esses, os hediondos, mais os três T's, eles são inafiançáveis e não tem perdão, beleza? Aqui, só para esclarecer aqui, esses três T's, eles são equiparados a hediondos, não são hediondos, são equiparados, tá? Os crimes hediondos, eles são um rol taxativo de crimes, beleza? Próximo, galera, constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, né, contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. A ação de grupo armado, seja ele civil ou militares, né, ou paramilitares, se for contra a ordem constitucional ou o Estado democrático de direito, eles são não as pessoas lá não saem por fiança e eles não prescrevem. Porém, aqui cabe uma graça, cabe uma anistia, tá? Beleza? Então aqui o bizu aqui é você tentar diferenciar um deles, porque a banca ela pode ali tentar te confundir e vai tentar te confundir. Prosseguindo aqui, ó, não haverá penas. A. De morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos desse artigo aqui. Então, no Brasil tem pena de morte? Tem pena de morte. Porém, é só quando tiver em estado de guerra. Leva isso para sua prova. De caráter perpétuo. Então, o cara não pode ser preso para a vida inteira. Não existe essa pena perpétua. Ah, mas o cara recebe 500 anos de prisão. Mas não é, não é perpétua. Não é a vida inteira de prisão, 500 anos. Lógico, no fechado ele vai cumprir só 40 anos aí pela lei, tá bom? Mas de caráter perpétuo não tem, tá? De trabalhos forçados, tá? Não existe. Lembrando que o preso ele é obrigado a trabalhar, tá? Ele não é forçado a trabalhar. Ele é obrigado porque se ele não quiser trabalhar, beleza. Porém, ele vai cometer uma falta grave, tá? E vai ter diversas consequências administrativas para ele, inclusive para a progressão de regime. Então não é interessante e sempre o preso trabalha, mas não é forçado. É obrigado, mas não é forçado, tá? E aqui a pegadinha que pode vir na sua banca é de trabalhos obrigatórios, né? De banimento, tá? O cara não pode ser expulso do Brasil, tá? Nem pode extraditar brasileiro nato, beleza? Antigamente tinha o degredo, né? Hoje em dia não existe isso, é proibido, não pode banir uma pessoa do país, tá? Cruéis, né? Penas cruéis é tortura, sofrimento desnecessário, enfim, essas coisas. Vamos lá, pessoal, mais alguns incisos importantes. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicadas imediatamente ao juiz competente, à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Esses aqui geralmente caem a letra da lei. Então a banca ela pode tentar te confundir e trocar aqui, colocar o delegado competente, né? A família da esposa do preso, enfim. Geralmente a confusão que a banca traz é em trocar esses pontos chaves, tá? Então aqui a gente vai ler juntos e você não vai errar isso na prova. A prisão de qualquer pessoa e o local onde ele quer que se encontre serão comunicadas imediatamente. É de imediato tem que comunicar ao juiz competente, a família dele, ou qualquer pessoa que ele indique, né? Ele não tem família, beleza, mas ele indica uma pessoa, um amigo próximo, ele tem esse direito e tem que ser comunicado de maneira imediata, tá bom?
Dando continuidade, o preso será informado de seus direitos, entre os quais de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e do advogado. Isso aqui a gente vê bastante em filme aí, né? Você tem o direito de permanecer calado. Então isso aqui é de um advogado, né? De uma assistência. Isso aqui é tudo garantido pela Constituição, tá bom? Próximo. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Então, quem for, o cara que prender lá o preso tem que saber quem é que prendeu, quem foi o responsável por sua prisão, né? E também por quem for ali o interrogar. Não pode ser alguém sem identificação, sem nada. O preso tem que saber quem que é o responsável, quem é o agente responsável. Tranquilo? Próximo aqui, rapaziada, ó. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir liberdade provisória, com ou sem fiança. Pessoal, o que que é a liberdade provisória? Né? Você aí quando ingressar as carreiras de segurança, o GCM, for no GCM, você vai lá, você vai prender o cara, né? Você vai levá-lo lá para a delegacia de polícia. O delegado, ele pode arbitrar a fiança ou não. Beleza, ele não tem dinheiro e foi um crime maior de 4 anos, o delegado não pode arbitrar a fiança. Beleza, no outro dia ele vai à audiência de custódia, tá? Ele não pode ficar preso nessa audiência de custódia se dentro da lei for permitida essa liberdade provisória. E o que, que é essa liberdade provisória, né? É o cara responder o processo em liberdade, né? Lá, durante a audiência de custódia, o juiz tem algumas possibilidades, né? Ou ele pode relaxar a prisão, se for ilegal, ou ele pode decretar a prisão preventiva desse camarada aí, né? Desde que não atenda aos requisitos de liberdade provisória, ou pode responder em liberdade. Lembrando que a regra no Brasil é que seja respondido em liberdade. Como diz aqui, ninguém vai ficar preso se ele pode responder o processo em liberdade. A regra no Brasil é o desencarceramento, então é responder em liberdade. É isso que está dizendo aqui esse dispositivo. Continuando aqui, não haverá prisão civil por dívida, salvo do responsável por inadimplemento voluntário e inexcusável, né? Salvo aqui o caloteiro, né? Em linhas gerais aqui, é quem não pagar a obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Aqui, nível de Brasil, galera, só fica preso no Brasil quem não paga a pensão alimentícia, né? Isso aí você vai ver de um monte aí. Você vai prender muitas pessoas e muitos homens que não pagam a pensão alimentícia. Porém, aqui, nesse inciso, ele traz duas possibilidades, né? Não só a pensão alimentícia, mas traz do depositário infiel, né? Questão aí de informação, o fiel depositário, ele é uma pessoa que é responsável juridicamente por guardar um bem de terceiro, né? O cara vai ficar sobre a guarda dele, ele é responsável. Antigamente, esse cara, se ele fizesse alguma merda com esse bem que não era dele, ele poderia ser preso, né? Agora, não pode mais, segundo o entendimento do STF. Porém, na Constituição ainda tem essa previsão. E se vier na sua prova, o que está escrito lá na Constituição é obrigação alimentícia e do depositário infiel. Porém, se vier algum entendimento, você vai dizer que só pode ficar preso por dívida de pensão alimentícia. Tranquilidade? Próximo aqui. Conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Vamos supor que uma pessoa ela esteja no risco iminente de ser presa, né? Mas só que de maneira ilegal, ela entender que seja ilegal. Ou que ela já esteja presa, né? Qual o documento que deve ser feito para que ela saia dessa prisão ilegal? É o habeas corpus, tá? E não confunda isso com habeas datas. Habeas datas é o documento, a gente até falou anteriormente, que vai te dar acesso a uma informação, né? Vamos supor que você tem uma informação que você queira saber, porém você não consegue, né? Você já tentou todos os meios administrativos e não consegue. Você vai entrar com habeas datas, né? Para ter acesso a essa informação, você vai entrar aí no âmbito jurídico. Já o habeas corpus, ele tem a ver com a ameaça à liberdade de locomoção, né? Tem a ver com prisão. Beleza? Disso é o que a gente precisa saber para nossa prova.
Bom, pessoal, tá acabando aqui essa parte aqui do artigo 5º. Vamos aqui para os finalmente, né? Todos podem reunir-se pacificamente, né? Ou seja, sem baderna, né? E sem armas também, importante, em locais abertos ao público, independentemente de autorização. Então não precisa de uma autorização para fazer uma reunião desde que seja pacífica, né? E se não for pacífica também não preciso nem falar, né, que é proibido, tá? Desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, vamos supor. Eu vou fazer uma reunião na Praça da República, só que já tem uma reunião previamente lá, que foi comunicada à autoridade competente. Aí não pode. Sendo apenas exigido aviso prévio para a autoridade competente, tá? Então aqui é um inciso bastante importante que geralmente cai, tá? Então pode se reunir desde que sem arma, exigindo-se apenas o aviso prévio. Hoje em dia nem precisa mais desse aviso prévio, tá? É só não fazer baderna que tá bom, tá? Mas se cair a letra da lei, aí você já tá ligado, beleza? Próximo aqui. É plena liberdade de associação para fins lícitos, né? Então você pode se associar, né? Desde que não seja vedada aí caráter paramilitar. Lembrando que a associação ela não é obrigatória, tá? É facultativo a qualquer um se associar ou não. Porém, ele não será obrigado a se associar ou se manter associado. Se ele quiser sair da associação, tudo bem. Beleza, pessoal? Vamos lá responder umas questões aqui, rapidamente. Vamos lá, Guarda Municipal 2022, São Paulo. A Constituição Federal Brasileira prevê que a casa é asilo inviolável do indivíduo, porém define expressamente algumas situações excepcionais em que é possível o ingresso no domicílio, como por exemplo. Isso aqui a gente viu, né, pessoal? Tenta responder aí e depois retorne. Salvo em flagrante delito. Certo, já tá aqui a correta de cara, tá? Vamos ver as outras. Sem consentimento do morador? Negativo, tá? É, A exceção seria se o. A exceção seria sem esse consentimento do morador, que é flagrante delito, desastre para prestar socorro e com o mandato. Com o mandado judicial, beleza? Por determinação judicial durante a noite, não é durante ao dia, de 5 às 21, né? Na hipótese de o morador possuir antecedentes, não. Quando houver pelo menos duas testemunhas no ingresso. Nada a ver, né, pessoal? Então, a alternativa correta é a alternativa A. Vamos para o próximo aqui. A Constituição Federal, no que diz respeito aos direitos e deveres individuais e coletivos, estabelece que é garantido o direito de propriedade, mesmo sem qualquer função social. A gente não falou aqui, mas assim, toda propriedade ela deve atender à função social. E qual é a função social de uma propriedade? É uma moradia, né? Prestar algum serviço, né? O cara não pode ter uma propriedade somente para mera especulação, para poder vender, comprar barato e vender caro, tá? Tem gente que faz isso? Tem, mas não é permitido. A propriedade, ela deve atender à função social dela, que seria de moradia ou qualquer outro serviço, tá? É garantida. Aqui então tá errado aqui, tá? Deixa eu riscar aqui. Tá errado isso aqui. É garantida a reunião pacífica com armas? Não. Sem armas, né? A gente viu. Em locais abertos ao público. Tá errado. É livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Tá correta. O próximo. É facultado ao Estado restringir o acesso à informação pública. Não é facultado, né? Todo mundo tem direito à informação, né? Todos são iguais perante a lei, exceto os estrangeiros. Não. Não é isso que fala lá. Beleza? Então, a alternativa correta é a alternativa C. Próximo aqui, galera, ó. Conforme previsão constitucional, para que os cidadãos se reúnam pacificamente sem armas em locais abertos ao público é necessário autorização da prefeitura? Não, não fala assim autorização, tá? É independentemente de autorização. Então tá errado. Que a reunião tenha caráter paramilitar. É vedado isso aqui, inclusive. Atendimento da função social da propriedade. Nada a ver, não tem nada a ver isso aqui. Apenas aviso prévio à autoridade competente. Correta. Frustração de outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Não. A intenção é que não frustre outra reunião. Beleza? Então, a alternativa correta é a alternativa D. Essa foi uma questão da Guarda Civil de Macapá.
Mais uma aqui, ó. O crime de tortura, né? Lembrando, tá lá nos 3T, 3Ts. Tortura, tráfico, terrorismo. O que que eles são? Suscetível de anistia? Não, eles não têm perdão. De menor potencial ofensivo, não, né? É um crime grave, né? Menor potencial ofensivo é um crime mais brando, né? Até 2 anos de pena. Imprescritível, negativo. Eles prescrevem, né? Diferentemente do racismo e lá da ação de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito. A tortura prescreve, tá? Com o tempo. São crimes hediondos? Na verdade, não. Eles são equiparados hediondos e a gente conversou isso. A gente conversou isso na aula. Vamos lá, galera. Vamos para a última aqui, ó. No que diz respeito aos direitos e deveres individuais e coletivos estabelecidos na Constituição Federal, analise as alternativas abaixo e assinale a alternativa correta dos direitos dos cidadãos que devem ser estritamente observados pelos servidores públicos, em especial os guardas civis municipais. O que o guarda civil deve obedecer aqui, ó? Vamos lá. Ninguém será submetido à tortura. Boa. No entanto, o tratamento degradante é admitido. Tá errado. Não é admitido. É assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, excetuando-se a proteção dos seus locais. Não, protege tudo, não só a- o exercício em si, como os seus locais. A residência é asilo inviolável do indivíduo, sim, sendo permitido o ingresso de agentes públicos sem o consentimento do morador apenas em flagrante delito, ok? Desastre, ok? Determinação judicial, ok? Independentemente do horário, negativo, tem um horário, né? Que é durante o dia, de 5 às 21, conforme aí a, a lei dos abusos de autoridade. Então tá errada, né? É admitida a submissão do indivíduo a tratamento desumano, negativo. É vedada a privação de direitos em razão de crença religiosa, admitindo-se tal restrição quando o indivíduo invocar essa crença para eximir-se de obrigação legal e, mais, né, recusar-se a cumprir a prestação alternativa prevista em lei. Positivo, essa daqui é a alternativa correta. Beleza, galera? Fechou, galera? Essa foi a primeira parte aqui. Espero que vocês tenham gostado e já vai deixando um like aí. Vamos agora aqui para o próximo assunto. Galera, no edital lá é previsto o artigo 6º. O artigo 6º só tem um artigo lá em um parágrafo, né? Se for de sua curiosidade, dá uma lida lá, que são dos direitos sociais. É bem tranquilo, tá? Só que eu acredito que não vai cair, mas não custa nada dar uma olhada. Aqui a gente já vai direto aqui para o artigo 37, que vai falar sobre a administração pública, beleza? Vamos lá, sem perder tempo. Vamos lá, galera. A administração pública direta e indireta de qualquer um dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E, pessoal, já falo logo aqui de cara, isso aqui cai bastante. Isso aqui você tem que decorar, tá? Então tem aqui o mnemônico, o LIMP, né? Que é de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E daqui a pouco a gente vai ver cada um deles. Então, o importante é saber que toda a administração ela é regida por esses princípios, tanto a direta quanto a indireta, tá? Só questão de curiosidade, a administração direta é aquela que está ligada à União, estados e Distrito Federal e município. No caso, a Guarda Municipal estaria ligada à administração pública direta, né? Porque ela está ligada ao município. A indireta já é outra vertente que vai trazer lá as fundações, as autarquias, sociedades de economia mista e, e por aí vai, tá? Então, aqui você precisa saber que toda a administração como um todo, tanto a direta como a indireta, ela é regida pelo LIMP, tudo bem? Então vamos ver aqui cada um deles aqui, a gente colocou aqui, ó, legalidade. A gente já até mencionou, né, que seria a estrita legalidade, né? A gente sabe que o cidadão comum, o que não tiver previsto em lei, ele pode ser feito, ele não vai ser punido. No caso aí do agente público, não. Ele só vai fazer aquilo que está escrito em lei. Se você for inventar moda, você vai ser punido, tá? Porque é a estrita legalidade, tá? Você tem que seguir aquele caminho, aquilo que está escrito, tá? Para não se complicar, tá? Então essa é a legalidade. Impessoalidade, atos desvinculados de interesse
de interesse pessoal, com objetivo no interesse público, sem discriminações ou perseguições. Então, tudo que você for fazer, todo o ato que você for fazer durante o exercício da função, ele tem que estar livre de qualquer pessoalidade, né? Você não vai, você vai aplicar uma multa em um condutor, né? Você vai obedecer ali a legalidade, você vai obedecer todo o rito administrativo, né? Ah, eu vou multar aquele cara porque eu não gostei dele. Ah, eu não vou multar a meninazinha lá porque ela é bonitinha. Não, isso aí, além de ser uma prevaricação, você está agindo com pessoalidade, não é o objetivo da administração pública. Moralidade, tratar a coisa pública com probidade, honestidade, ética e moral, né? Então ali o serviço público, né? O patrimônio público, o dinheiro, né? Às vezes você está numa função que cuida do dinheiro, né? Você tem que tratar isso com honestidade, né? Tem que ter moral durante aí o atendimento, o exercício de suas funções, tá? Publicidade, manter todos os dados e atos públicos e acessíveis a todos, observadas suas devidas exceções, né? Aqui, galera, todo ato que feito pela administração pública, ele deve ser feito, né? E a gente tem diversas ferramentas aí de transparência, tem um próprio portal de transparência, tem os diários oficiais, tem diversos mecanismos aí que fazem com que esses atos públicos eles sejam transparentes para que todos possam ter acesso, todos possam fiscalizar e analisar se está tudo certinho, né? Se está tudo dentro da moralidade, está tudo dentro da legalidade, beleza? E o E do Limp aqui, eficiência, otimizar recursos, garantir o melhor resultado com a menor utilização de recursos, evitar desperdícios, né, rapaziada? É você, o agente público, ele for ali, por exemplo, ele for solicitar um serviço, fazer um serviço, que ele seja feito aí de maneira eficaz, de maneira eficiência, sem ficar protelando, utilizando-se de custos desnecessários, tá? Então a ideia é essa e levem isso para a sua prova que tem grande possibilidade de cair. Fechou? Vamos lá, vamos para os incisos agora, galera. Aqui, ó. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos determinados em lei, assim como os estrangeiros na forma da lei, tá? Aí aqui a gente colocou aqui a diferença de cargo público e de emprego público. Aqui, cargo público são estatutários, entram por concurso público, possuem estabilidade. Você, como GCM, você está em busca de um cargo público, tá? Você vai ser estatutário, né? Não é à toa que tem o Estatuto das Guardas Municipais, que inclusive é de interesse do seu edital, tá? Então é necessário um concurso público e, em tese, aí você tem estabilidade quando cumprido aí um certo tempo. Tudo bem, galera? Diferentemente disso, tem o emprego público, né? Que é geralmente aí que são da administração indireta, né? Por exemplo, o funcionário da Caixa Econômica do Banco do Brasil, ele é um empregado público, né? Ele é regido ali pela CLT. Eles entram por um concurso, porém não possuem estabilidade. No caso aí deles aí, para sair também não vai sair de qualquer modo. Tem que fazer uma merda muito grande para poder ser demitido, porém requer um processo administrativo, tá? Função pública é atividade a ser exercida, né? Às vezes você entra na GCM, você passou no seu concurso, lá você vai ser um agente, né? E dentro lá da GCM você vai exercer uma função, seja de motorista, seja de secretário, enfim, tem diversas funções dentro da GCM, tá? Então aqui, ó, tudo isso, todos esses cargos, empregos e funções, eles são acessíveis aos brasileiros, desde que preenchidos os requisitos, né? Quem lê o edital vai saber o requisito para ser guarda municipal, assim como os estrangeiros na forma da lei, né? Só para você entender aqui, esse estrangeiro aqui, ó, esse estrangeiro, às vezes o cara, ele pode acessar sim um cargo público, porém ele não é brasileiro naturalizado, né? E nem precisa ser, tá? Então, existe alguns empregos que sim, o estrangeiro, sem precisar se naturalizar, ele vai ter acesso a um cargo público. E geralmente são cargos aí na área da educação, na área na área bem técnica e na área de saúde. Beleza? E na hora da docência. Tá bom, galera? Então, aqui é o que você precisa saber, é isso aqui. Próximo aqui, ó. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concursos de provas ou títulos, tá? O que pode te confundir aqui? Que para você prestar um concurso público, ele pode ser feito ou por prova, né? Vai ter um concurso, ou também pode ser feito por prova
e prova de títulos. Ou seja, sempre vai haver uma prova, sempre vai haver um certame. Não pode ter só prova de títulos. Não. Aqui, ó. A banca pode colocar de provas ou de títulos, mas não. O concurso público ele tem que ser feito por provas ou pode exigir títulos, né? Às vezes exige uma pós-graduação ou outros requisitos aí, tá bom? Vamos lá, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei. Ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Tá, galera? Então, o que a gente precisa saber aqui? A diferença de cargo de comissão e função de confiança. O que seria uma função de confiança? Ela é restritiva a servidores ativos. Vamos supor, você entrou hoje na GCM. No outro dia lá, você conheceu o prefeito e ele gostou de você, né? Ele pode te dar uma função de confiança, uma assessoria. Você vai ser assessor do prefeito, né? Essa função ela só pode ser assumida por servidores ativos, tá? Não pode ser aposentado. Então, você é apto para exercer uma função de confiança. Olha que legal. E o cargo em comissão, é, eles são também, ele pode ser nomeado qualquer um que esteja ali, qualquer agente, né? Tanto ele sendo da ativa ou da reserva, ele pode ser nomeado. O que é igual entre os dois aqui? Que ambos não têm estabilidade. Por exemplo, o professor te colocou de assessor hoje. Você ficou uma semana lá e não gostou do seu serviço. Ele pode, indiscriminadamente, te destituir do cargo e você volta à sua função de origem. Tudo bem? Então, eles não possuem a estabilidade, tanto o cargo de comissão quanto a função de confiança. Beleza? E galera, aqui, ó, suma importância também, o prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período, tá? Então vamos supor, o cargo ele pode, o cargo de concurso público, ele pode ter a validade de 6 meses, de 1 ano, de 2 anos. Não pode passar de 2 anos. Porém, se o cargo for de 2 anos, ele pode fazer ali a prorrogação por igual período, ou seja, por mais de 2 anos. O concurso pode ser de até 4 anos aí no máximo, tá? Porém, se for um concurso que a validade foi de 1 ano, ele pode ser prorrogado por igual período por mais 1 ano. Então o concurso teria ali 2 anos, beleza? Outra coisa que é importante aqui, durante o prazo improrrogável, por exemplo, o concurso de 2 anos, dos mais 2 anos que aumentou a validade do concurso, aquele aprovado em concurso público de provas ou prova de título será convocado com prioridade sobre os novos concursados para assumir o cargo ou emprego na carreira. Vamos supor aqui, o prefeito colocou um concurso de 2 anos. Beleza, de 2 anos. Passou a validade do concurso. Ele estendeu por mais de 2 anos, né? Então o concurso já está no segundo ano, que seria o ano improrrogável. Vamos supor que nesse segundo ano abra outro concurso, tá? O que não pode acontecer, né? Esses novos concursados, eles não podem assumir o cargo antes dos concursados do concurso anterior, tá? Trazendo aqui deixando mais claro. Você está no concurso de GCM, beleza, tá válido por 1 ano. Aí foi prorrogado por mais 1 ano. O ano que vem, você vai lá, você passou, você não foi chamado. Nesse ano, abriu outro concurso de GCM e outras pessoas fizeram, tá? Eles não podem assumir o cargo antes que você assuma, você que é do concurso anterior. Beleza? Galera, aqui, ó. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical, tá? Então, o GCM ele pode se associar sindicalmente, tá? Beleza? Aqui é diferente nos casos militares. Os militares não podem se associar. Então, como é Guarda Civil Metropolitana, você pode ter associação, no caso sindical, tá? Você pode participar de sindicato, beleza? Você pergunta lá, o GCM pode participar de sindicato? Pode, é permitido, beleza? Porém, policial militar não pode. Aqui é de extrema relevância também, ó. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Galera, aqui, ó. Mas aqui, o direito de greve será exercido nos... De novo, eu repeti o bagulho aqui. Vamos lá. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei. Quem que pode fazer greve? O servidor. Qualquer servidor pode fazer greve, com exceção dos militares, tá? Tanto os militares federais quanto os militares dos estados, policiais e bombeiros por força de Constituição Federal. Porém, o GCM pode fazer greve? Você quer entrar na GCM, você vai poder fazer greve?
Responde aí. Não vai poder fazer greve. Por quê? Porque é vedado pelo STF. Todo órgão de segurança pública não pode fazer greve por ser uma função de extrema relevância. Então, você que vai entrar pensando que vai poder fazer greve, já fica ligado aí que você não vai poder fazer greve. Então, GCM não pode fazer greve, Polícia Civil não pode fazer greve, Polícia Militar, Exército, Marinha e Aeronáutica, tá? Então, é vedado. Saiba disso que o GCM não pode fazer greve, beleza? Vamos rápido aqui, senão vai ficar muito grande a aula. E a intenção não é essa. Aqui, a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão, tá? Isso aqui é bem tranquilo, tá? Tem um espaço reservado para os portadores de deficiência, tá? A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para necessidade temporária de excepcional interesse público, né? São os contratos temporários, tá? Então pode ter sim, tá? Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo, tá? Lembrando, o Poder Judiciário, os juízes, né, Poder Legislativos, os vereadores, os deputados, enfim, o Executivo, prefeito, governadores e o presidente, tá? Então, os vencimentos do Legislativo e do Judiciário não pode passar do Executivo, tá? Do teto, tá? A banca pode te confundir e trocar aqui, beleza? Então você vai ficar atento a isso. Aqui, outra coisa importante. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horário. Então, não pode acumular cargo público, porém, se houver essa compatibilidade de horário, pode. Atendido aqui o quê? Dois cargos de professores. Ah, o cara ele é professor do município, ele pode ser professor do estado? Pode, é permitido. Há um cargo de professor com outro de qualquer natureza, tá? Ou seja, você passou na GCM, você pode exercer a docência, não tem problema. Esse é o nosso caso aqui também do Juntos Carreiras Policiais. Nós somos aí concursados estaduais e exercemos a docência, beleza? É permitido sim. Há de dois cargos ou empregos privativos de profissional de saúde com profissões regulamentadas. O médico, o médico ele pode ser um policial militar médico e pode trabalhar como legista da Polícia Civil, né? E tem caso aí, tá? É permitido sim por força de lei. Então levem isso para a prova de vocês. Vamos fazer uma questãozinha agora? Vamos lá. O mandamento constitucional impõe à administração pública o dever de tratar todos os cidadãos e cidadãs de maneira igualitária. Denomina-se princípio da. Se tem que tratar todo mundo igual, é o quê? Legalidade? Não. Impessoalidade? Correta. Moralidade? Não. Tem nada a ver com moral. Proporcionalidade? Nada a ver. Razoabilidade? Não. Alternativa letra B. Próximo. Nos termos da ACF, é correto afirmar que a lei reservará percentual dos cargos públicos para as pessoas portadoras de deficiência, mas não definirá os critérios. Tem que ter critério, tá? A gente viu. O prazo de validade do concurso público será de 2 anos, prorrogável uma vez por igual período, certinho. Alternativa B, a correta. Vamos ver as próximas. A investidura em cargo ou emprego público independe de aprovação prévia em concurso. Tem que ter. É prova ou prova e títulos, tá? É garantido ao servidor público civil ou militar o direito à associação sindical. Não, o militar não pode ter associação sindical, tá bom? Alternativa, letra B. Isso aqui é importante, ó. O prefeito do município Alfa foi informado por sua assessoria que era necessário o preenchimento de uma função de confiança e uma de carga em comissão, né? Ou seja, essas duas só podem ser cumpridas, a gente viu, por servidores, tá? Concursados, tá? Lembrando que a função de confiança é servidores ativos, cargo em comissão pode ser ativo ou inativo, beleza. Os pretendentes eram Ana, servidora ocupante de cargo efetivo, ela está na ativa. Pedro, servidor público estadual aposentado, né? Ele é concursado, mas está aposentado. E Maria, que jamais ocupou um cargo. Então a gente já corta a Maria, que ela não pode assumir nada. Nenhum desses dois. Vamos lá, alternativa A. Ana pode ocupar a função de confiança ou cargo em comissão. Sim, ela pode ocupar ambos, tá? Ela está na ativa
Beleza, já é a correta. B. Pedro pode ocupar a função de confiança e cargo em comissão. O Pedro, não, como ele é aposentado, ele só pode cargo em comissão. De confiança não pode. Tá bom? Parcialmente, né? Maria pode ocupar. Não, não pode ocupar nada. Ana e Pedro somente podem ocupar cargo em comissão. Negativo, Ana pode ambos. Maria somente pode ocupar função de confiança, ambos. Então a alternativa é a alternativa A. Beleza? Essa é mais elaboradazinha, tá? Mais elaboradinha, tá beleza? Então, meus queridos, para finalizar aqui, agora a gente vai falar sobre a segurança pública, tá? Assunto relevante, leve para sua prova. Vamos falar aqui rapidão, porque já estamos estourando o tempo, mas vai dar certo. Artigo 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos. Pessoal, a segurança pública, quem que vai prover a segurança pública? Só o Estado. Só o Estado ele tem um dever de prover essa segurança pública. Porém, ela é direito e responsabilidade de todos, tá? Então todos têm que ajudar para o bom andamento, o bom fornecimento da segurança pública, né? À toa que tem diversas ferramentas aí, né? Tem número de telefonema, tem 190, né? Você vê alguma coisa errada, alguma situação, você vai ligar, você vai denunciar. Então é direito e responsabilidade de todos, não é só um piano aí do Estado carregar, beleza? Ela é exercida para a preservação da ordem pública, né? Ou seja, para manter aqui aquele status quo, né? Condição de normalidade, tá bom? E da incolumidade das pessoas, da incolumidade das pessoas, isso aqui é a segurança das pessoas, né? E do patrimônio através dos seguintes órgãos. Pessoal, aqui vai trazer taxativamente todos os órgãos de segurança pública. Só que você tem que ter atenção. Aqui a Guarda Municipal, ela não está presente. Ó. A gente vê a Polícia Federal, a Rodoviária Federal, a Ferroviária Federal, que nem tem mais efetivo, né? Mas existe aqui no papel. As polícias civis, polícias militares, corpos de bombeiros, polícias penais, que entrou recentemente, e estaduais e distritais, né? O que acontece? Recentemente, o STF ele entendeu que a Guarda Municipal, em que pese ela não esteja aqui no rol dos órgãos de segurança pública, ela é sim um órgão de segurança pública, tá? Então, se cair na sua prova, se perguntar, né, sobre a Guarda Municipal, ela sim é um órgão de segurança pública. Porém, ela não está taxativamente dentro desses órgãos aí no artigo 144. Beleza? O que a gente precisa saber aqui, galera? Ó, que eu trouxe aqui, né? Existem os órgãos de segurança pública federal da União, que é a Polícia Federal, Rodoviária e a Polícia Penal, tá? E os de segurança estaduais, que são feitos pela Polícia Militar, Bombeiros Militares e Polícia Civil, tá? Então, no caput vai só ter somente os órgãos federais e os estaduais. Ainda não tem lá o municipal, que seria a GCM, tudo bem? Mas, ao longo aí do artigo, a gente vai encontrar as funções aí, a função da Guarda Municipal. Galera, outra coisa que a gente precisa diferenciar: polícia administrativa e polícia judiciária. A polícia administrativa é aquela polícia que você vê na rua, polícia fardada, polícia ostensiva, que está lá para reprimir o crime, né? Ali, em tese, ali, a guarda municipal seria a polícia administrativa, tão somente, tá? Polícia judiciária é aquela que vai encontrar autoria e materialidade, né? Aconteceu um crime, tem um cadáver ali, tem materialidade. Então ali a polícia ela vai encontrar quem cometeu esse crime, né? Essa seria a polícia investigativa, que é a polícia judiciária, tá? E o que a gente precisa entender? Que a polícia federal, ela possui natureza híbrida, ou seja, ela exerce tantas funções de polícia administrativa ou judiciária. Por exemplo, em alguns casos, né, ela faz a polícia federal, ela faz ali o patrulhamento, o policiamento nos portos, aeroportos e fronteira, né? Isso é de função da Polícia Federal. Se ela encontrar alguma criminalidade ali, ela vai reprimir e ela mesma vai tocar essa investigação. Ela tem essa natureza híbrida, ou seja, ela tem uma mistura da polícia administrativa, dessa ostensiva, né, de repressão, e também a judiciária. Ela vai investigar esses crimes, tá bom? Então é a função da polícia
Federal, tá? Polícia Rodoviária Federal exerce o patrulhamento nas rodovias federais, ou seja, ela é aquela polícia ostensiva que vai reprimir o crime ou todo outro tipo de conduta irregular ou que foge da normalidade nas rodovias federais, tá? Não confunda com rodovias estaduais, tá? Rodovia estadual é de competência da Polícia Militar, não seja burro, beleza? Polícia Ferroviária Federal exerce patrulhamento nas ferrovias federais. Não, a gente não vê mais, não tem efetivo para fazer esse serviço, mas ainda está no papel. Polícia Civis exerce a polícia judiciária, ou seja, ela investiga em crimes residuais, ou seja, o que não for de competência da Polícia Federal vai recair para a Polícia Civil, tá? Polícias militares e corpos de bombeiros militares exercem a polícia administrativa e judiciária militar, né? Se ocorrer um crime militar, quem vai investigar é a polícia militar, beleza? E esse patrulhamento, todo esse policiamento ostensivo fardado é a polícia administrativa, que também é feita pela polícia militar e a gente tem conhecimento aí. Polícias penais federais, estaduais e distrital. Qual a responsabilidade deles? Guarda de estabelecimentos penais, beleza? Antes de ler aqui os incisos, é interessante que vocês entendam isso, tá? Vamos ler aqui um pouquinho então dos incisos, ó. A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, ou seja, não acaba, tá? Organizado e mantido pela União, é na Polícia Judiciária da União, estruturada em carreira, destina-se a, aqui ó, apurar infrações penais contra ordem política e social em detrimento de bens, serviços e interesses da União, né, os crimes federais, né, ou de suas autarquias, empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional. Tá? Então, todo crime federal ele vai ser ali de competência da Polícia Federal investigar. Essa repercussão interestadual, o que seria? Por exemplo, ocorreu um crime aqui no estado de São Paulo. Esse mesmo crime também ocorre no Rio de Janeiro, ocorre em Goiás, tá? É um crime interestadual, tá? Nesse caso, não há como todas as polícias civis ficarem investigando, né? Vai gerar um custo muito grande e uma burocracia. Nesses crimes assim interestaduais, quem vai agir é a Polícia Federal, beleza? O que mais aqui, ó? Outra função da federal: prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e contrabando e descaminhos, né? São esses crimes aí de ordem internacional, né? O contrabando, o cara traz um medicamento lá do Paraguai para cá para o Brasil ou de outro país, né? Descaminho, o cara quer enganar o fisco, não quer pagar o imposto devido para o Estado, ele traz para cá. É um crime. É de competência da Polícia Federal. E mais outras aqui, ó. Polícia Marítima, Aeroportuária e de Fronteiras. Beleza? Então a gente viu que a Polícia Civil só atua em crimes que não são de competência da Polícia Federal, né? Galera, aqui, ó. Vamos lá, eu vou pular logo aqui pro a competência da Guarda Municipal, tá? Ó, aqui, ó. Parágrafo 8º. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações. Aqui, qual que é a missão da Guarda Municipal? Essa daqui, constitucionalmente falando. A proteção de bens, serviços e instalações, tá? Eu vou até aqui dar uma sublinhada aqui. Ah, mas os guardas lá da minha área entram em comunidade, dá tapa na cara de bandido. Galera, esquece isso daí, tá? Aqui para questão de prova, ó, a função da guarda municipal é a proteção de bens, serviços e instalações, beleza? Aqui, ó, a segurança viária, né? A manter a ordem pública ali nas vias, nas rodovias, exercida para a preservação da ordem pública e da economidade das pessoas e de seu patrimônio nas vias públicas. Compreende, né? Educação, engenharia, fiscalização de trânsito. Então, quem que é responsável, né? Pela segurança viária? As polícias militares, né? Dentro no âmbito do Estado, né? E agora também tem a competência municipal, né? Algumas infrações são de competência municipal, tá? E a Guarda Municipal, ela vai atuar aí também nesse âmbito. Então, o que a gente precisa entender? Que a segurança viária, ela é de ordem estadual e de ordem municipal. Não existe segurança viária em se tratando de União, tá? Em âmbito federal, beleza? Galera, galera, é isso aí, esse que eu tinha para falar, tá? Desejo uma boa prova a todos. Quem estudou tá de boa, né? Quem estudou fez aqui essa revisão aqui sorrindo aí. E espero que vocês sejam felizes aí na carreira, tá? Deus abençoe a cada um.
Se gostou, deixa o like. Tamo junto, valeu, até a próxima.